Caríssimos irmãos, antes falamos sobre a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Vamos lembrar que o Natal está chegando e muitas pessoas perguntam sobre os horários da missa de Natal. Então a missa do dia 24, a missa que seria meia-noite, mas a gente sempre antecipa o horário, será celebrada às 18 horas na igreja de Nossa Senhora do Carmo. E no dia 25, haverá apenas a missa das 11h30 da manhã, a missa na forma extraordinária. Às 4 horas da tarde, esse horário, não vai ter missa. Portanto, ou é 18 horas do dia 24, que já vale para o dia 25, ou 25, 11h30, todas elas, as duas, na igreja de Nossa Senhora do Carmo, já para se programarem, portanto, para o Natal. Nós celebramos hoje, como um oásis no meio do Advento, a festa de Nossa Senhora, considerando a sua Conceição Imaculada. Para que possa entender um pouco esse grande mistério, a gente tem que se reportar ao Jardim do Paraíso, quando Deus criou os nossos primeiros pais, no estado de inocência e santidade, e veio o demônio, depois de ter feito uma revolução lá no céu, uma conspiração contra Deus, e evidente foi derrotado, veio precipitado no inferno. Ele veio para, por permissão divina, provar o homem. E Deus tinha colocado aquela árvore no meio do jardim, dizendo para não comerem daquela fruta, palavras dos nossos primeiros pais, que o dia que comessem aquela fruta haveriam de morrer. E a Eva foi primeiro tentada, depois seduziu Adão, que acabou também comendo a fruta, e veio o pecado original, causa de todas as tragédias que existem no mundo, de todas as ordens, natural e de ordem moral, todas as tragédias, todas as ordens. Só que Deus teve pena do homem, não agiu como os anjos, que imediatamente os lançou no abismo, mas deu uma nova chance, prometeu então o Salvador. E Deus então dá sentença. Adão, comerás o pão com o teu rosto, a mulher que haveria de dar à luz entre dores, seria submetida ao homem, e a serpente, a mulher haveria de esmagar a sua cabeça. A mulher, essa palavra parece um pouco sem sentido maior. A mulher, como se fosse uma mulher qualquer, seria isso? Nós vamos ver com essa palavra, ela tem um significado todo especial, quando nós vamos lendo a Sagrada Escritura, desde o Gênesis até o Apocalipse. Nós vemos as figuras de Nossa Senhora de mulheres, como de Judite, de Esther e tantas outras. A mulher que esteve no primeiro milagre das bodas de Caná, que tem a ver isso comigo, contigo? Mulher, que tem a ver isso conosco? Jesus dirige a sua mãe, dizendo, mulher. Do alto da cruz, nosso Senhor vai dizer, mulher, eis aí teu filho. Ele não fala, mãe, eis aí teu filho. Mulher. Até chegamos no Apocalipse, quando São João vê a mulher vestida de sol, cercada de estrelas, a lua debaixo de seus pés. Mulher, mulher, mulher. A mesma mulher do Gênesis, a mesma mulher do Apocalipse. Nós vamos ver o papel importantíssimo de Nossa Senhora na obra da restauração do gênero humano.
Na liturgia que nós celebramos, no momento que o padre coloca algumas gotas de água do cálice contendo vinho para o ofertório, nesse momento em que ele mistura a água ao vinho, diz: ó Deus, que tão admiravelmente criastes o mundo, mas mais admiravelmente o reformaste. A obra da redenção é um trabalho muito mais sublime, muito mais importante, que mostra o maior poder de Deus do que a obra da criação. E de que forma que deu esta restauração? É restauração em parte, porque em parte será concluída com a nossa ressurreição no juízo final. Nós temos aqui alguns personagens. O Adão, o homem. Temos o homem e temos a mulher. Imaginemos que Deus tivesse pensado da seguinte forma, ele agiu da seguinte forma: já que o homem se revoltou contra mim, e ele trouxe toda essa desordem na natureza, vai ser o homem que vai ter que restaurar, o homem que vai ter que consertar o que ele estragou. Para consertar o que ele estragou, não pode ser um homem qualquer, como vai poder ser uma mulher qualquer que vai ajudar o homem, que vai colaborar com o homem. Como o pecado tem uma dimensão infinita, só Deus poderia reparar o pecado. Portanto, Deus resolveu, do seu conselho divino, que o Filho haveria de assumir a natureza humana, para que, como homem, ele pudesse pagar, reparar o mal causado por Adão. Temos um homem que destrói e um homem que reconstrói. O Adão, o velho Adão e o novo Adão. O novo Adão, portanto, é Jesus Cristo. Mas como Deus teria pensado, o homem destruiu, o homem tem que reconstruir, ou melhor, o homem, não é que o homem construiu, não. O homem destruiu o que Deus construiu, o homem vai ter que reparar. Retifico, portanto. Como o homem não agiu sozinho, precisou, ou melhor, ele contou com a colaboração da mulher para sua queda. Deus também diz: é preciso que uma mulher colabore com o homem para a restauração. Então nós temos a Eva, a velha Eva e a nova Eva. Então Deus vai usando para o bem aquilo que o demônio usou para o mal. E já entra aqui o anjo, dois anjos, o anjo do mal e o anjo do bem. Já que o anjo do mal participou, e ele que inspirou a revolta do homem contra Deus, é preciso que o anjo do bem faça mesmo. Aí nós vemos relação também com a mulher, o anjo com a mulher. Quem é que tentou a mulher? O anjo. Quem é que vai dar a mensagem da salvação? O anjo bom. Lá o anjo mau, aqui o anjo bom. Vamos ouvir as palavras do anjo mau. Ele chega e diz: Eva, talvez uma voz mais cavernosa, por que você não come desta fruta, Eva? E nós vemos um anjo bom, que vai ajudar na restauração. Ave. Então nós já falamos sobre isso, mas eu gosto sempre de repetir essa mesma história, para ficar bem fixada em nós, para a gente olhar assim, esse olhar, que a gente veja o conjunto da obra, da perdição e da salvação. Naquele cântico, Ave Maristela. Ave Maristela. Temos lá, mutans eve nomen, que muda o nome
de Eva. Então nós temos o demônio falando Eva, aí o anjo falando ave, para dizer que a Eva é o contrário, que Nossa Senhora é o contrário de Eva, vai fazer o que Eva não fez. Eva se revoltou contra Deus, obedeceu. Maria, que é a nova Eva, ela vai se submeter a Deus, ao contrário de Eva, que de alguma forma aderiu ao grito do demônio, não servirei. Nossa Senhora diz, eis aqui a serva do Senhor. Ela vai servir a Deus, servir. Eva, não serve-am, não servirei. E por isso ela diz, faça-se em mim. Fiat mihi segundo verbum tu, faça-se em mim. Eu estou para obedecer, ao contrário de Eva. Portanto, nós vemos Eva colaborando na perdição do gênero humano. Vemos Nossa Senhora colaborando na salvação do gênero humano. Ela vai ser a corredentora do gênero humano. Mas de que forma que eles pecaram? Qual a desobediência deles? Comeram do fruto proibido, da árvore plantada no meio do jardim. Que árvore que é esta? Árvore da vida. A árvore da vida resultou na morte dos nossos primeiros pais. O dia que comerdes do fruto desta árvore, morrereis. Portanto, a árvore da vida causa a morte. Então precisava de uma outra árvore. A árvore da restauração. Que árvore da restauração é esta? A árvore da cruz. E que árvore é esta? É a árvore da morte. Porque a cruz era o instrumento do suplício pior que existia. Os piores bandidos eram crucificados. Portanto, a pena mais severa de morte era a crucifixão. E Jesus foi considerado um facínora da pior qualidade. Só que esta árvore, que era a árvore da morte, se transformou na árvore da vida, nos trouxe a salvação. Então, vi como é que Deus vai trabalhando. Se errou aqui, o homem errou aqui, vai consertar aqui. O homem tem que consertar aquilo que ele errou. É a mulher, é o anjo, é a árvore. E o fruto? O fruto da perdição, o fruto do pecado. Precisa ter um fruto, então. Qual o fruto da salvação? Quem vai dizer para nós que é esse fruto? É Santa Isabel. Quando Nossa Senhora vai visitar a sua prima, ela diz, bendito o fruto do teu ventre. Este fruto que nos traria a salvação. Para a gente entender bem o pecado original, para a gente possa entender melhor ainda a Imaculada Conceição, e a gente se pergunta, Nossa Senhora não é descendente de Adão e Eva? São Paulo, na Epístola aos Romanos, mais precisamente no capítulo 5, se não me engano, versículo 12, ou estou enganado, acho que capítulo 12, versículo 5, ele diz assim, pelo pecado de um homem entrou, ou melhor, todos se tornaram pecadores. Todos. Ele não faz distinção, ele não faz exceção. Não faz exceção. Só a palavra ou é acepção, não é o caso, mas exceção. Por que Nossa Senhora, então, não contraiu o pecado? Se ela deveria, por ser descendente de Adão e Eva, ter contraído o pecado? É porque Deus deu para ela um privilégio. O que é privilégio? Traduzindo a palavra privilégio nessa etimologia, significa lei privada, lei específica, só para aquele caso, ad hoc. A lei geral é que todo mundo nasça com o pecado, seja atingido pela mancha do pecado. Mas Deus fez um parênteses, é um privilégio para Nossa Senhora. E ela então
não só não nasceu sem o pecado, mas ela foi concebida sem o pecado. Por que ela foi concebida sem o pecado? Porque ela haveria de ser a mãe de Deus. E Jesus quis fazer a sua mãe de Deus sem nenhum pecado, para não dar chance para o diabo se vangloriar de que ele tenha possuído sua mãe por alguns instantes sequer. E de que forma que Jesus fez isso? Antecipando para Nossa Senhora os méritos da sua paixão e morte. Por isso Nossa Senhora diz: a minha alma se alegra no Senhor, meu espírito se exulta em Deus, meu Salvador. Minha alma glorifica o Senhor, e meu espírito se exulta em Deus, meu Salvador. Então Jesus salvou Nossa Senhora de forma diferente com relação a nós, que nos salva depois que nós encontramos o seu pecado. É a salvação redentora, redime depois, deliberativa, que foi depois. Nossa Senhora foi em previsão, aplicando antes de contrair o pecado. Nós somos livres do pecado original e de outros pecados quando nós somos batizados. Nosso Senhor se antecipou. Portanto, Nossa Senhora, que seria a mãe de Deus, não poderia ter nenhuma mancha do pecado. É como se Jesus dissesse para o diabo: olha, você vai tentar todo mundo. Todo mundo você pode tentar. Eu permito. E você pode tentar, inclusive, a mim. E ele foi tentar Jesus no deserto. Agora, uma coisa eu vou te mandar: nem chegue perto da minha mãe. Nem pense em chegar perto dela. Então, nossa foi isenta de todo o pecado, mesmo original. Nosso Senhor vai restaurar tudo. Ele já restaura em nós e já colocou como protótipos desta restauração não só a si mesmo, mas a Nossa Senhora, através da sua glorificação já também antecipada. Aquilo que Deus vai fazer com a humanidade inteira, já fez com Nossa Senhora, a sua ressurreição e a sua ascensão ao céu em corpo e alma. O que Nosso Senhor restitui para nós agora? São os dons sobrenaturais que nós perdemos pelo pecado. A graça de Deus, nós perdemos a caridade, nós perdemos os dons do Espírito Santo. Deus restitui através do batismo e através da confissão. Os dons preternaturais da imortalidade, da imunidade de dores e sofrimentos, imunidade da concupiscência, da ciência infusa, vai ser depois da nossa morte, ou seja, na nossa ressurreição. E mesmo os dons naturais foram feridos também serão recuperados com a nossa ressurreição. Mas o mais importante, Ele nos devolve agora. Então nós vemos Nossa Senhora o protótipo da restauração da humanidade. Nós temos, antes da definição do dogma da Imaculada Conceição, pelo Papa Pio IX, Nossa Senhora já, na aparição a Santa Catarina Borré, a aparição de Nossa Senhora das Graças, da medalha milagrosa, que ela apresenta a medalha com a inscrição: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ela já está dizendo que ela foi concebida sem pecado. Portanto, é uma verdade que a Igreja já aceitou sempre. Mas depois da definição, nós temos outra aparição de Nossa Senhora. Bernadette nunca entendeu essas palavras, porque ela tinha
uma dificuldade em entender o catecismo. O que seria Imaculada Conceição? Era um dogma novo até então. E Nossa Senhora disse, num dialeto francês, não é em língua francesa, que seria diferente: Que sois la Immaculée Conception. Eu sou a Imaculada Conceição. Mas nós temos um título da Nossa Senhora, que é o título nosso, de nós brasileiros. Quando nós olhamos para Nossa Senhora Aparecida, quem é Nossa Senhora Aparecida? Ou melhor, imagem de quem é de Nossa Senhora Aparecida? É a imagem da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Portanto, quem é padroeiro do Brasil? A Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Então, a gente tirar o manto de Nossa Senhora, nós vamos ver a imagem da Imaculada. Essa forma triangular, quem faz é o manto, porque a imagem é da Imaculada. A única diferença é a cor e o manto. A cor negra é a cor do povo brasileiro. Essa miscigenação que existe das raças, então tem o moreno, tem o pardo, tem o negro. E mesmo as pessoas brancas, vão ver lá atrás, tem alguém lá que é descendência afro. Então nós só queremos identificar um pouquinho com o povo brasileiro através dessa imagem enegrecida pelo tempo debaixo da água. Mas, na verdade, nós estamos celebrando hoje também a nossa padroeira do Brasil. Nós celebramos dia 12 de outubro, mas é a mesma Nossa Senhora, a mesma Imaculada Conceição. O que Nossa Senhora pede de nós? Pede que nós sejamos filhos conforme a sua imagem e semelhança. Nós somos imagem e semelhança da Nossa Senhora, nós somos filhos de Adão e Eva como ela. E ela foi imaculada. Por que nós continuamos a macular a nossa alma com o pecado, com os mesmos pecados, sempre? Então, nós só está pedindo, eu sou modelo, eu já sou modelo do que vocês vão ser um dia. Deus já restaurou em mim tudo que vou restaurar em vocês, mas eu quero que vocês imitem a pureza da minha alma, evitando o pecado. É o pecado que mancha o homem. Nós não gostamos de mancha nenhuma na pele, não gostamos de mancha nenhuma na nossa roupa. A gente sai com uma mancha grande, uma nódoa na rua, num terno branco, num vestido branco, meu Deus do céu, a gente com vergonha, mas não temos vergonha das manchas, das máculas da nossa alma que os anjos contemplam horrorizados. Como nós podemos viver então no pecado? O jeito que nós honramos Nossa Senhora é imitarmos a sua Imaculada Conceição, evitando todas as máculas que nós causamos em nossa alma pelos pecados que nós cometemos. E vamos implorar sempre na hora da tentação e do perigo a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, sempre repetindo, em vários momentos do nosso dia, entre as decisões do nosso terço: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E ela é que trouxe essa forma de oração, que certamente é muito eficaz.